tudo bem com vocês? Tudo vai, tudo jóia? Então, olha só, para a gente dar sequência no nosso terceiro bimestre, a gente vai pegar agora o finalzinho do nosso capítulo 4, da apostila 3, que vai pegar algumas aplicações de logaritmos. Então, a gente vai ver, por exemplo, lá na química, o que pH e logaritmo tem a ver. Aonde que lá na física, dependendo da variação de temperatura, a gente vai precisar usar o logaritmo. E também dentro da própria matemática, a gente vai ter também os exemplos de como trabalhar o juros composto, onde é necessário a gente trabalhar a função logarítmica, né? Uma vez que muitos dos problemas envolvem o tempo, que é expoente, no caso aí, dos nossos juros compostos. Além disso, nós vamos ver também as inequações logarítmicas, onde a gente pode ver maior ou menor entre logaritmos de mesma base, inequações aí também sendo maior ou menor entre um logaritmo e um número real, ou até mesmo inequações, né, envolvendo logaritmos de bases diferentes, a gente vai ver também. Lembrando que nesse exemplo aqui, os números x, a, b, c, d são números reais, né? Dessa maneira, como b e c são logaritmandos, eles precisam ser positivos, como a e d são bases desse logaritmo, eles precisam ser também positivos, porém diferentes de 1. Lembrando da condição de existência sempre dos logaritmos. Olhando agora o Caderno 4, capítulo 1. O que a gente vai ver na semana 3? A gente vai começar a ver os conceitos de geometria plana. Então a gente vai começar com alguns axiomas. Vamos falar sobre retas paralelas, semiplanos, semirretas e segmentos, e também começaremos a discussão sobre ângulo. Já na semana 4, a gente vai debater a classificação desses ângulos, coisas que vocês já conhecem lá do ensino fundamental, ângulos complementares e suplementares, observe bem que não tem tanta novidade aí, bissetriz e o feixe de paralelas cortadas por uma transversal. Para a introdução, então, da nossa geometria plana, a gente vai entender o que seria um axioma, que é uma palavrinha meio estranha, pode ser uma palavrinha nova para vocês, mas axioma é algo que eu não discuto. Eu aceito que aquilo é assim e pronto. Então, nós temos 3 axiomas para poder analisar. Ponto, reta e plano. O ponto, então, é um ente geométrico que a gente diz que ele é adimensional. Por que ele é adimensional? Porque ele não tem tamanho. No entanto, a gente fala que a reta é um ente unidimensional. Certo? Então, o plano vai ser o ente geométrico bidimensional. Então, agora a gente já sabe que ponto, reta e plano nada mais é do que ponto, reta e plano. Então, quando eu somo 2 ângulos e esse resultado é 180 graus, eu tenho o que a gente chama de ângulos suplementares. Quando eu somo e o resultado é 90 graus, eu digo que eles são complementares. Vamos entender primeiro que bissetriz de um ângulo não tem muito segredo. Então, será aquela semirreta ao qual eu divido certo ângulo em 2 partes idênticas. Bom, um feixe de paralelas. Então, feixe seria o coletivo quando eu tenho muitas paralelas. Nesse caso, não faz sentido a gente pensar em paralelas coincidentes. Então, as paralelas são distintas. A reta transversal vai ser aquela reta que corta o feixe, que realmente intercepta esse feixe de paralelas, uma vez em cada uma dessas paralelas. Então, muita atenção aqui, que eu vou nomear alguns ângulos. E vou começar aqui. Ó. Existe, então, esse ângulo aqui que eu vou chamar de A, esse ângulo que eu vou chamar de B, esse ângulo que eu vou chamar de C, esse ângulo que eu vou chamar de D. Vou continuar o meu raciocínio. Esse ângulo eu vou chamar de F, vou pular a letra E, vou chamar esse de G, vou chamar esse de H, e esse aqui eu vou chamar de J. Então, a gente tem aí que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, são iguais, têm o mesmo tamanho e formato, ok? Os ângulos alternos. Então, se tratando de alternos, eu vou ter aqueles alternos internos e os alternos externos. Então, observa que se eu tenho esse ângulo A, ele é externo e está do outro lado da transversal em relação ao H, que também é externo. Observe bem, ambos estão de lados alternados da nossa transversal e ambos estão fora dessas paralelas. Então, eu posso dizer que o par A e H são alternos externos, assim como o par B e J. B e J.
Os internos, então, seriam o D e o G. Seria um par interno alterno. Cada um está de um lado e ambos dentro das paralelas. Então, eu tenho que o ângulo D e o ângulo G também são alternos, porém internos. Da mesma maneira que o ângulo C e o ângulo F. O ângulo C e o ângulo F. Ok, pessoas? A propriedade que eles possuem é a seguinte. Eles são congruentes. Eles são iguais. Bom, os ângulos correspondentes são aqueles que correspondem em uma questão de posição. Ou seja, ambos estão no mesmo lado da transversal, ambos estão numa mesma posição em relação às paralelas, ou acima ou abaixo. Então, no caso dos ângulos correspondentes, eu não tenho uma distinção de interno e externo, porque ambos terão que estar acima, ambos terão que estar abaixo. Se eles estão acima desta, são externos. Se eles estão acima dessa, são internos. Então, não vai fazer sentido eu classificar interno e interno. Então, eu posso observar que um par de ângulos correspondentes aqui seria o ângulo A e o ângulo F. Eu teria aí também o par B e G. B e G. Eu teria o par C e H. Eu também teria o par D e J. D e J. A propriedade deles é a mesma propriedade dos alternos. Eles são congruentes. Diferente aí dos ângulos colaterais. Nesse caso, eu vou ter novamente a distinção dos internos e externos. Então, eu posso dizer que o par A e J são colaterais externos. O ângulo B e o ângulo H também são ângulos colaterais externos. Já os ângulos D e F, vou apagar ali? Vou fazer emboladinho. Vamos fazer emboladinho. Ficou pequeno o meu quadro. D e F, C e G são também ângulos colaterais internos. Qual vai ser a propriedade desses ângulos colaterais? Anota aí, anota aí. Os ângulos colaterais são suplementares. Observa comigo. Na semana 5, lá na página 16, inicialmente, a gente vai trabalhar os triângulos, vai ver a definição deles, vai ver como é que funciona a condição para eles existirem e classificar de acordo com o tamanho do seu lado, de acordo com o tamanho do seu ângulo. Nós vamos também analisar o que é a natureza de um triângulo, certo? Já na semana seguinte, nós estaremos avaliando alguns teoremas. No caso, o teorema do ângulo interno e do ângulo externo. Além disso, a gente vai conhecer outros elementos dos nossos triângulos. A gente vai entender que todo triângulo possui 3 alturas, 3 bissetrizes, 3 medianas e 3 mediatrizes. Vamos aos triângulos, então. Então, gente, triângulo nada mais é do que a figura plana formada pela intersecção de 3 retas concorrentes duas a duas. Existe uma condição de existência. A gente tem que entender que a soma de quaisquer 2 lados é maior do que o terceiro. Então, vamos ver as classificações dos triângulos. Essa primeira classificação que a gente vai analisar é a classificação de acordo com o tamanho dos seus lados. Então, se um triângulo tem 3 lados diferentes, os 3 lados são diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Uma consequência disso é que ele também possuirá seus ângulos internos diferentes também. Já o nosso triângulo isósceles é aquele que vai ter, no mínimo, 2 lados iguais. Observa que a gente tem uma consequência também sobre os ângulos. Se eu tenho 2 lados iguais, eu tenho 2 ângulos iguais. Então, se esse lado aqui é o lado diferente, o ângulo que está oposto é o ângulo diferente. Além disso, a gente vai ver o triângulo equilátero, que não deixa de ser um triângulo isósceles, porque se ele tem 3 lados iguais, ou seja, todos, ele tem pelo menos 2. Então, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. É importante, novamente, a gente entender que, se ele tem os 3 lados iguais, ele terá também os 3 ângulos internos iguais. A classificação de acordo com os ângulos vai seguir da seguinte maneira. Eu vou chamar o triângulo de triângulo acutângulo ou simplesmente agudo quando todos os seus ângulos são menores que 90 graus. Que o triângulo é chamado de triângulo retângulo, velho conhecido de vocês, quando ele tem um ângulo igual a 90 graus. Nós temos aí nosso triângulo obtusângulo, ou simplesmente triângulo obtuso, que é aquele que vai ter um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Certo? Já a natureza dos triângulos é uma reflexão sobre a classificação deles de acordo com o tamanho dos seus ângulos internos. Porém, a gente usa o teorema de Pitágoras para poder fazer essa avaliação. Eu tenho um triângulo qualquer. Eu pego o maior lado dele, eleva ao quadrado. Pego os outros 2 lados, eleva ao quadrado cada um. Se o resultado da soma desses quadrados é igual
ao quadrado do maior lado, eu tenho a garantia que o triângulo é retângulo porque o teorema de Pitágoras foi validado. Se eu concluo que essa soma é maior do que esse quadrado do maior lado, né, a soma de dois lados, do quadrado de dois lados, é maior do que o quadrado do maior lado, eu tenho a conclusão que o meu triângulo é um triângulo acutângulo. Porém, se eu imagino que essa soma desses quadrados se torna menor do que o quadrado deste maior lado, né, eu tenho um triângulo obtusângulo. O que diz o teorema do ângulo interno? Ele vai afirmar que se eu somo o ângulo alfa com o ângulo beta com o ângulo θ, eu tenho 180 graus. Vamos observar agora o teorema do ângulo externo. A alfa mais θ é igual a y. O que isso significa? Bom, significa que y, que é o ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos internos que não possuem o mesmo vértice que y. Que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos, aí eu vou dizer, não adjacentes. Então eu poderia ainda afirmar que x é igual a beta mais θ, eu ainda poderia dizer que z é igual a alfa mais beta. Alfa mais beta. Todas essas três afirmações significam aí o teorema do ângulo externo. Show de bola? Vamos comigo que a gente vai observar agora novos elementos dentro dos triângulos, ok? São 4 novos elementos. Segue comigo. Outros elementos dos triângulos. Bom, um elemento que é conhecido nosso, velho conhecido nosso, é a própria altura. Mas uma coisa que às vezes a gente não se atenta é que um triângulo possui 3 alturas. É importante a gente entender o seguinte. Vou nomear aqui meu lado A, B e C. Eu vou fazer a altura relativa ao lado A. Então, a altura relativa ao lado A tem que ir até o topo, tem que ir até o vértice oposto ao lado que eu estou pensando em usar essa altura, porém, ele tem que ser perpendicular a esse lado A. Então, eu tenho um segmento que parte do vértice oposto até o lado em questão, formando 90 graus. Certo? Eu vou observar agora qual seria a altura em relação a esse lado B. Então, em relação a esse lado B, eu pego o seu vértice oposto, miro, né, o lado oposto a B, o vértice oposto a B. Esse segmento, que forma 90 graus, é o que a gente chama de altura do nosso triângulo. Da mesma maneira, eu poderia pegar o vértice oposto a C, levá-lo até esse lado C, formando 90 graus. Então, eu tenho ali as 3 alturas do nosso triângulo qualquer, certo? Então, a altura de um triângulo nada mais é do que um segmento que parte de um vértice até seu lado oposto, vou tirar esse B daqui, oposto, perpendicularmente, perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus, certo? Bom, se tratando agora das bissetrizes, nós já sabemos que bissetriz nada mais é do que uma reta, uma semirreta ou um segmento que divide o ângulo em 2 partes iguais. Bom, se eu estou falando de bissetriz interna, eu tenho que entender que eu estou olhando para ângulos internos, correto? Bom, se o triângulo tem 3 ângulos internos, ele tem 3 bissetrizes internas. Então, eu tenho o segmento, aí lembrando que diferentemente da altura, a altura exclusivamente é um segmento, é importante o seu tamanho, vocês sabem disso. A bissetriz, ela pode ser segmento, ela pode ser semirreta, ela pode ser uma reta, que divide o ângulo ao meio, a gente já sabe disso, que divide o ângulo em 2
partes iguais, duas partes congruentes, certo, pessoas? Bom, então dessa maneira, eu tenho uma bissetriz que divide esse ângulo ao meio, eu vou usar aqui no meu exemplo uma semirreta, a partir do vértice, eu vou dizer aí vértice A, vértice B, vértice C. Então quer dizer que esse ângulo aqui, essa região angular, é igual a essa região angular, tem a mesma amplitude, é uma bissetriz. Eu poderia também ter uma bissetriz a partir do vértice B, como eu falei no exemplo, eu estou usando semirreta, mas poderia ser segmento, poderia ser uma reta propriamente, né? Que dividiu esse ângulo B em partes iguais. Então, é importante a gente não confiar no desenho e sim na notação, porque se eu fosse parar para medir a angulação desses dois, a gente até teria uma angulação diferente. Mas como eu estou indicando dois tracinhos, eu tenho que confiar que eles são iguais, portanto, aquela semirreta é uma bissetriz. Eu também teria a bissetriz aí do nosso vértice C, a partir do vértice C, certo? Que também divide esse ângulo C em duas partes iguais. A gente tem a mediana e a mediatriz. Então vamos entender o que é primeiramente a mediana. Então a mediana, ela é um segmento. É um segmento que parte de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Bom, como assim? Então, eu tenho, por exemplo, aí o lado BC, né? O que é o ponto médio? No meio do lado BC. Então, tiro mais ou menos a minha medida aqui, o ponto médio. Então, eu estou afirmando que esse ponto médio, eu vou chamar ele aqui de M. Então, eu tenho que BM é igual a MC, porque ele é ponto médio, então esse tamanho e esse tamanho são iguais. Este segmento aqui é o que a gente chama de mediana. Mais uma vez, a gente pergunta, existe só aquela mediana? Não, eu consigo uma mediana referente a cada vértice também. Então, eu posso ir lá no lado AB, encontrar o seu ponto médio. Então, novamente, eu vou chamar aqui esse ponto médio de N. Então, eu tenho que AN é igual a NB, porque N é o ponto médio, então esse tamanho é igual a esse tamanho. Este segmento do ponto médio até o vértice, ou do vértice até o ponto médio, é chamado, então, de mediana. Por fim, nós temos também a mediana referente ao lado AC em relação ao vértice B, ponto médio. Eu tenho esse segmento, que é a nossa mediana. Então, a mediana é um segmento, eu meço o tamanho dele, certo? Então, eu posso dizer que a mediana é a distância entre o vértice e o ponto médio do lado oposto. Do vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, aqui eu também faço a afirmação. Vou dizer que esse ponto médio aqui é um ponto P. Então, eu tenho que AP é igual a BC, porque esse ponto P eu estou afirmando que é ponto médio. Ou seja, esse tamanho é igual a esse tamanho. Então, a mediana nada mais é do que um segmento que sai de um vértice até o ponto médio do seu lado oposto. Mediatriz. A mediatriz, pessoas, já é uma reta. Ela é uma reta que passa pelo ponto médio do lado, formando 90 graus. Uma reta que passa pelo ponto médio, formando 90 graus, ou seja, perpendicular. Formando 90 graus. Então, mais uma vez, eu vou determinar o meio do meu segmento AB, que é o lado do nosso triângulo, né? Vou estimar ele aqui, lembrando que quando eu coloco a sinalização, né? Vou chamar ele de M, quando eu coloco a sinalização BM igual a MC, eu poderia ter colocado meu ponto aqui, ó. Eu tenho que confiar na informação, não no desenho, certo? Então, quando eu traço uma reta que passa por esse ponto, formando 90 graus, eu tenho aí, então, uma mediatriz. Eu teria, então, mediatrizes em relação também a todos os lados. Eu pegaria aí o ponto médio, então eu vou dizer aí ponto P. Então, novamente, eu afirmo que AP é igual a PC, para eu indicar que esse P é ponto médio. E, a partir de P, vou mudar de posição aqui, vou colocar ele para baixo um pouquinho. A partir de P, eu tenho uma reta que passa por esse ponto P, formando 90 graus. Ou seja, ela é perpendicular. Como o triângulo possui 3 lados, esses elementos que a gente vê também são em quantidade tripla. Eu também tenho o ponto médio do nosso lado AB e, formando 90 graus, a reta que passa
perpendicular por esse ponto médio é o que a gente chama de mediatriz. E aí, pessoas, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Preparados aí para a gente fazer o fechamento do nosso conteúdo do terceiro trimestre? Então agora, nessa semana 7, a gente termina vendo os pontos notáveis dos triângulos, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então nós vamos ver as propriedades geradas por esses 4 pontos. Além disso, a gente vai dar aí também a sequência no estudo da congruência entre triângulos, que foi uma matériazinha que vocês estudaram lá no 7º ano, que também a gente vai dar uma recapitulada aí, certo? Então acompanha comigo. Vamos começar aí pelo baricentro. Então, o que é o baricentro? O baricentro, ele vai ser o encontro das medianas. Lembra lá o que é uma mediana? A mediana é aquele segmento que parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. Do vértice até o ponto médio do lado oposto. Por isso que eu tenho anotado aqui, ó, AR igual a RB. AR igual a RB. Se R é ponto médio do lado AB, esse tamanho igual a esse tamanho. E o mesmo se aplica para os outros dois lados. Beleza? Então eu estou chamando aqui, ó, de P, R e Q os pontos médios dos lados C, B, CA e AB. Beleza? Bom, é interessante a gente lembrar que a mediana é um segmento, então ela possui um tamanho. Vamos comparar comigo aqui o seguinte. A gente vai ter algumas propriedades que envolvem esses tamanhos de segmentos aí. Então, o baricentro, que eu estou chamando de ponto G, ele é o centro de massa do triângulo. Então, vamos entender o seguinte, que eu tenho esse segmento AG, ele vai ser o dobro desse segmento GP. E isso vai ser válido para todas as extensões. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que o segmento que vai do vértice até o baricentro é o dobro do segmento que vai do baricentro até o ponto médio, em qualquer uma dessas medianas, certo? Então, baricentro, encontro das medianas. Baseado nisso, eu tenho, então, realmente a relação de dobro. O segmento que sai do vértice ao baricentro é o dobro do segmento do baricentro até o ponto médio, em qualquer perspectiva. Baseado nisso, eu posso também montar algumas proporções baseadas no segmento inteiro, na mediana inteira. Então, a G, ele vai ser 2/3 do segmento AP. O outro 1/3 pertence a GP, que a gente observa aqui. Então, se eu analiso uma proporção entre o segmento total e as partes, eu digo que esse é 2/3 do total e que esse é 1/3 do total. Então, se eu sei, por exemplo, que a minha mediana vale 6, aqui vale 4, aqui vale 2, certo? Se eu sei que a minha mediana vale 12, eu tenho aqui valendo 8, aqui valendo 4. Captaram essa ideia? Então o baricentro é uma coisa bem tranquila, bem simples. É o momento que a gente trabalha algumas razões entre a mediana e os seus pedaços. Então, mais uma vez, o segmento que vem do vértice até o baricentro é o dobro do segmento que sai do baricentro até o ponto médio. Beleza, pessoas? Vem comigo agora que a gente vai analisar o que seria esse tal de incentro. Então, o nosso incentro nada mais é do que o encontro das bissetrizes. Nós sabemos que a bissetriz ela pode ser uma reta, uma semirreta, um segmento, mas que a grande finalidade dela é dividir o ângulo em duas partes iguais. Certo? Bom, o encontro dessas bissetrizes é o que a gente chama de incentro. E qual que é a vantagem desse incentro? Esse incentro é o centro da circunferência que está inscrita ao triângulo. Então, esse ponto I, ele vai ser o centro da circunferência que está interna, na verdade, inscrita dentro do nosso triângulo. Então, a gente tem que entender que uma circunferência está inscrita quando ela toca apenas uma vez cada um de seus lados. Beleza, pessoas? Então, o incentro não tem muito segredo. Ele, na verdade, ele é o centro da circunferência. O centro da circunferência inscrita ao triângulo. Então, a gente sabe que, para ele ser inscrito, nós teremos que essa circunferência ela toca apenas uma vez cada um dos seus lados. Certo, pessoas? O circuncentro, então, ele vai ser o encontro das nossas mediatrizes. Então, recapitulando, nós sabemos que a mediatriz vai ser aquela reta que passa pelo ponto médio,
formando 90 graus, certo? Então, eu vou ter em cada um dos lados uma mediatriz. Então, eu tenho essa primeira mediatriz, eu tenho essa segunda mediatriz, e eu ainda tenho essa terceira mediatriz. Então, a gente precisa realmente entender que as mediatrizes são retas que passam pelo ponto médio de cada um dos lados. Então, eu vou chamar aqui, ó, esse ponto de ponto P, vou chamar esse ponto de ponto Q, vou chamar esse ponto de ponto M. Então, nós temos aí ainda que AP é igual a PB, nós temos que AQ é igual a QC e BM é igual a MC. Uma vez que AP é ponto médio do segmento AB, Q é ponto médio do segmento AC, M é ponto médio do segmento BC, correto? Então, eu tenho o nosso circuncentro. O que vai ser o circuncentro? Ele vai ser o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, eu tenho o centro da minha circunferência que possui cada um dos vértices pertencentes a essa circunferência. Então, eu terei uma circunferência que passa em cada um desses vértices do triângulo. Então, nesse momento, eu posso tanto dizer que o triângulo está inscrito na circunferência, como a circunferência está circunscrevendo o triângulo, certo? Vamos observar agora o ortocentro, porque ambos terão uma característica bem interessante. A altura, né? O que é a altura, então? Já que o ortocentro é o encontro das alturas, o que é realmente a altura? Nós sabemos que a altura é aquele segmento que sai de um vértice de encontro ao lado oposto, formando 90 graus. Então, eu tenho um segmento que sai de um vértice de encontro ao lado oposto, formando 90 graus. Se eu tenho 3 vértices, 3 lados, eu também vou considerar que eu tenho 3 alturas. A gente viu que o fato de eu entender que esse lado BC é base é uma questão de perspectiva, porque eu poderia girar esse triângulo e apoiar ele no segmento AB, apoiar ele no segmento AC. Então, interpretar as alturas de um triângulo realmente é perspectiva. A gente tem que entender que a altura vai ser esse segmento que sai do vértice até o lado oposto perpendicularmente, formando 90 graus, certo? Bom, o ortocentro, ele tem uma propriedade, eu vou chamar aí de ponto O. No caso aqui do circuncentro, eu não vou chamar de ponto C, porque eu já estou usando C, eu vou chamar aí de ponto T. Ponto T. No caso do ortocentro, a propriedade que ele vai gerar é exatamente sobre a qualificação desse triângulo. Como assim a qualificação desse triângulo? Será que esse triângulo é um triângulo obtuso, é um triângulo retângulo ou é um triângulo agudo? Então, eu tenho a seguinte situação. O meu triângulo é agudo se o ortocentro é interno ao triângulo. Como assim interno ao triângulo? Eu observo que o meu ortocentro não está lá dentro do triângulo. Então isso já me deu a garantia que ele é um triângulo acutângulo, um triângulo agudo, certo? Bom, se eu tivesse o meu ortocentro em cima de um dos lados, ou seja, eu teria um triângulo retângulo, se o ortocentro está, vamos colocar está não, vamos colocar pertence a algum lado. Então, se eu, por exemplo, procuro o ortocentro de um triângulo e eu observo que esse ortocentro está em cima de algum lado, a gente futuramente vai entender que esse ortocentro, quando ele está em cima de algum lado, ele é exatamente um dos vértices, eu tenho a garantia que o meu triângulo é um triângulo retângulo. Agora, se o meu ortocentro está fora do meu triângulo, externo ao meu triângulo, eu já tenho a garantia que o meu triângulo é um triângulo obtuso. Então, o triângulo obtuso, se o ortocentro está
fora do triângulo. Então, a gente consegue classificar esse triângulo a partir da posição desse ortocentro. Se o meu ortocentro é interno, o triângulo é agudo. Se o ortocentro está em um dos lados, pelo menos, a gente vai ver que ele estará dentro de dois lados, em cima de dois lados, ele será um vértice. Ele será um triângulo retângulo. E se o meu triângulo possui o seu ortocentro externo, fora do triângulo, eu tenho um triângulo obtusão. Ok? No caso do circuncentro, ele me traz as mesmas orientações. Então, no caso aí do nosso circuncentro, se o circuncentro é interno, ele segue exatamente essa notação. Eu tenho que o meu triângulo é agudo. Se o meu circuncentro pertence a algum dos lados, o meu triângulo é retângulo. Agora, se o meu circuncentro é fora do meu triângulo, eu também tenho um triângulo obtusão. É importante a gente entender que se o meu circuncentro, observe bem, se o meu circuncentro está em cima de um dos lados, eu preciso entender que este lado é a hipotenusa do triângulo retângulo e essa hipotenusa vai ser o diâmetro do nosso círculo, do círculo que circunscreve esse triângulo. A gente vai ter oportunidades aí de trabalhar esses detalhes com mais perfeição. Então, recapitulando, o ortocentro é o encontro das alturas, o circuncentro é o encontro das mediatrizes. O circuncentro é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo e o ortocentro me dá a qualificação desse triângulo, me dá se ele é agudo, retângulo ou obtuso, coisa que o circuncentro também faz. Beleza, pessoas? Vamos seguir aí e ver como seria a congruência, a igualdade entre triângulos. Vem comigo! Congruência de triângulos. Então, como eu já mencionei, vocês realmente viram isso no 7º ano, a gente vai dar uma repaginada aí para dar sequência no nosso conteúdo. Então, a congruência entre dois triângulos, então observe aqui que eu tenho 4 casos para avaliar a congruência, né? Então, nós sabemos que um triângulo tem 3 lados, 3 ângulos internos, 3 vértices, é um triângulo. Bom, para a gente falar que dois triângulos são congruentes, ou seja, exatamente iguais em formato, em área, em perímetro, a gente tem que entender que eu não preciso analisar esses 6 elementos, 3 ângulos e 3 lados. Eu posso associar 3 desses 6 elementos e concluir se os triângulos são congruentes ou não. Então, observe comigo. O primeiro caso envolve lado, ângulo, lado. É interessante a gente observar que o ângulo em questão é o ângulo formado por os lados em questão. Então, olha só. Eu tenho meu triângulo aí, ABC, com esse ângulo interno θ. Um segundo triângulo, a linha B', C', com o ângulo θ'. Eu vou afirmar que o triângulo ABC é congruente, então os 3 risquinhos é um sinal de congruência, que seria uma igualdade, porém, com mais rigorosidade. Congruente é o triângulo A', B', C', se somente se o lado AB foi igual ao lado A', B', esse lado foi exatamente igual a esse. Se o lado AC é igual ao lado AC', se esse lado é igual a esse lado, mas só essas duas não basta. Além disso, o ângulo formado por essas tem que ser o mesmo. Ou seja, o θ e o θ' tem que ter o mesmo valor. Então, só de eu observar 3 dos 6 elementos que nós temos entre dois triângulos, a gente já consegue afirmar, não, esses triângulos são congruentes. Não, esses triângulos não são congruentes. Então, observa novamente. Lado, ângulo, lado, eu vou comparar 2 lados, o lado AB, o lado AB', o ângulo formado por esse lado e um segundo lado, e eu também comparo esse segundo lado, AC, AC'. Se eu tenho a igualdade entre esses lados e essa igualdade entre os ângulos formados por eles, eu já tenho uma garantia que meu triângulo é congruente, que meu triângulo é exatamente o mesmo. Então, esse triângulo é exatamente o mesmo triângulo que esse, se eu tenho essas 3 condições mantidas. Bom, o segundo caso já vai envolver o ângulo, o lado e o ângulo, né? Então, aqui eu observei 2 lados e o ângulo formado por eles. Aqui eu vou observar 2 ângulos e o lado comum a esses ângulos. Então, novamente, eu tenho o mesmo triângulo aí, a linha B', C', meu triângulo ABC, porém aqui eu indiquei um ângulo θ, um ângulo beta, chamei de ângulo θ', ângulo beta'. Para eu não ficar aí usando muitas letras, eu estou usando uma mesma com o indicativo dessa linha aí, só para a gente indicar que esse cara é desse triângulo, esse cara é desse triângulo. Porém, para os 2 triângulos serem realmente congruentes, eu preciso ter, né, que 2 lados, no caso, AB,
A', B' sejam iguais. Além disso, observe que eu estou dentro do lado AB, ele forma esse ângulo beta, ele também forma esse ângulo θ. Então quer dizer que quando eu observo o triângulo A', B', esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo tem que ser igual a esse. Se essas três condições não forem atendidas, eu não tenho a congruência. Então, são 3, 4 casos que a gente avalia se o triângulo é congruente ou não. Lembrando que eu tenho 6 elementos que cabem à medição. Lados, 3 lados, ângulos, 3 ângulos. O vértice não importa porque a gente sabe que ele não tem tamanho. Então, a gente não pensa no vértice justamente por ele não ter medida. Certo? O quarto caso, que na minha opinião é a mais simples e a mais óbvia, é a seguinte, que eu tenho o caso lado, lado, lado. Ou seja, se esse triângulo tem os mesmos lados desse triângulo, com as mesmas medidas, eu já tenho garantia de congruência. Essa é a mais óbvia entre elas. Então, eu tenho AB igual a B', BC igual a B'C', AC igual a C'. Então, eu tenho que atender às 3 condições para eu garantir essa congruência. Bom, o último caso que nós teremos vai envolver um lado, vai envolver um ângulo e vai envolver outro ângulo que está oposto ao lado que a gente está considerando. Então, observa aí, eu tenho novamente o meu triângulo ABC, o meu triângulo A', B'C'. Para eu ter a congruência entre eles, basta que eu tenha a garantia dos ângulos θ e θ' serem iguais, dos ângulos beta e beta' serem iguais, e o segmento AB, AB', AB, A', B' serem iguais também. Então, eu preciso, quando se trata de congruência, usar os 4 casos? Não, a gente usa um caso. Qual caso que a gente vai usar? Aquele que a gente tem as informações para trabalhar. Então, se o exercício me deu lá 2 lados e o ângulo formado por eles, eu entendo que eu estou trabalhando esse primeiro caso. Eu tenho que trabalhar esse primeiro caso. Agora, se o exercício me deu um lado, um ângulo e outro ângulo oposto a esse lado, eu vou trabalhar o 4º caso. Agora, se eu estou simplesmente comparando os 3 lados, eu tenho o 3º caso. Agora, se o exercício me deu 2 ângulos e o lado que forma esses 2 ângulos, eu teria aí o nosso 2º caso. É importante vocês entenderem que essa história de primeiro, segundo, terceiro, quarto, é só para a gente listar mesmo, mas não tem uma ordem, não significa que o primeiro é mais importante e que o quarto é menos importante. Não, todos os 4 têm a mesma finalidade. O quê? Mostrar a congruência entre triângulos. Qual caso será utilizado vem de acordo com as informações que o exercício vai te trazer. Beleza, pessoas? Para a gente fechar essa semana 7, vamos observar alguns pontos específicos nos triângulos isósceles e nos triângulos equiláteros. Tá acabando, vem comigo. Então vamos observar alguns detalhes aí sobre o triângulo isósceles perante aí o que a gente viu sobre os pontos notáveis, né? Outros pontos notáveis. Bom, observe o seguinte aqui comigo. Se eu tenho um triângulo isósceles, estou considerando aqui que o lado AB e o lado AC são iguais, eu tenho o terceiro lado, BC, diferente. No caso do triângulo isósceles, ele a gente considera como uma base principal aí, certo? Bom, quando eu traço a sua bissetriz, ou seja, o segmento ou a reta ou a semirreta que divide ângulos ao meio, ele vai encontrar esse lado oposto, vou chamar aqui de M, de tal maneira que eu tenha um ponto médio. Ou seja, eu tenho agora que BM é igual a MC. Da mesma maneira, eu vou entender que ele vai vir formando 90 graus. Bom, quando a gente observa então essa situação, o que eu estou garantindo aqui? Eu estou garantindo que esse segmento AM, ele dividiu o ângulo ao meio, ele saiu do vértice até o ponto médio do lado oposto, ele passou pelo ponto médio formando 90 graus, ele saiu do vértice em direção ao lado oposto formando 90 graus. Então, no caso do triângulo isósceles, o segmento AM, ele faz papel dos 4 simultaneamente. Ele é bissetriz, ele é altura, ele é mediatriz, ele é mediana. Bom, sendo assim, quando eu traço esses outros elementos, então eu vou pegar aqui, ó, dividiu ao meio, bissetriz, eu tenho esse ponto. Quando eu saio desse vértice lá no ponto médio, vamos dizer que o ponto médio fosse aqui, vamos dizer que o ponto médio fosse ali, eu tenho esse ponto, certo? Eu tenho esse ponto. Tracei então uma mediana. Estou observando aqui que eu estou fora de proporção, mas é importante a gente entender
que a gente não confia no desenho, e sim nas informações que estão sendo colocadas, que estão sendo ditas. Inclusive, eu vou nomear esse ponto aqui, ó, como sendo um ponto P e um ponto Q, e vou afirmar que BQ é igual a QA, que AP é igual a PC. Então, eu estou indicando que P é ponto médio de AC e Q é ponto médio de AB, ou de PA, tanto faz. Bom, além disso, eu vou traçar também as alturas. Então, eu vou sair desse ponto aqui, formando 90 graus com o lado oposto. Vou sair desse vértice aqui, formando 90 graus com o lado oposto. Então, ou seja, eu tracei as alturas relativas aos lados, AB, AC. Eu vou ter esse ponto aqui. Quando eu ainda faço a mediatriz vai passar pelo ponto médio, formando 90 graus. Vai passar pelo ponto médio, formando 90 graus. Vai passar pelo ponto médio, formando 90 graus. Formando 90 graus. Vai ficar meio boladinho mesmo. Eu vou ter esse ponto aqui. Então, o que a gente observa? O encontro das alturas é o ortocentro. O encontro das alturas é o ortocentro. O encontro das bissetrizes é o incentro. O encontro das mediatrizes é o circuncentro. O encontro das medianas é o baricentro. Então, a gente observa que esses 4 pontos notáveis estarão realmente em cima desse segmento AM, dessa altura, barra bissetriz, barra mediana, mediatriz, desse triângulo. Então, o que eu trago para vocês sobre esses pontos notáveis é que se tem um triângulo isósceles, aquela altura relativa àquele lado diferente possui todos os 4 pontos notáveis desse triângulo. Então, esses 4 pontos notáveis que nós temos estarão exatamente em cima dessa reta, dessa semirreta, desse segmento AM. Beleza? Quando a gente faz a mesma observação no triângulo equilátero, o negócio ainda fica mais interessante. Se eu traço lá a minha bissetriz, se eu traço lá a minha mediatriz, se eu traço a minha altura, se eu traço a minha mediana, todas elas é a mesma, coisa que já acontecia aqui no nosso triângulo isósceles em relação a esse vértice e a essa base. O detalhe é que aqui no triângulo equilátero eu vou fazer isso em qualquer lado como base e o ponto vai ser sempre o mesmo. Então, quando eu venho aqui e traço uma altura ou uma bissetriz, ou uma mediatriz, ou a mediana, é o mesmo. Se eu vou lá do terceiro vértice e traço também, então eu tenho mediana, mediatriz, bissetriz e altura sendo os mesmos segmentos. Então, no triângulo equilátero, esse ponto aqui, ele é tanto incentro, como circuncentro, como baricentro, como incentro. Ele é os 4 caras. Ele é o circuncentro, ou seja, o centro da circunferência que circunscreve, nossa, que circunferência bonita, que circunscreve esse triângulo. Ele é o centro da circunferência que está inscrita nesse triângulo. Ele vai ser o baricentro, o ponto de equilíbrio, então aquela proporção é válida. Esse cara é o dobro desse, esse cara é o dobro desse, esse cara é o dobro desse, ou esse é a metade desse, perspectiva. Então, todas aquelas propriedades que nós vimos lá do baricentro, circuncentro, ortocentro, incentro, são válidas para o mesmo ponto. Então, eu posso, por exemplo, usar as propriedades que o baricentro gerou pensando em circuncentro, porque é o mesmo ponto. Então, todas aquelas propriedades se incluem dentro do triângulo equilátero, uma vez que todos os seus lados são iguais. Então, se todos os seus lados são iguais, eu tenho que todas aquelas partes também seriam iguais. Como assim? Esse segmento é igual a esse segmento, que é igual a esse segmento. Esse segmento é igual a esse segmento, que é igual a esse segmento. Então, se eu tenho os lados iguais, os 3 lados iguais, os 4 pontos notáveis dos triângulos é o mesmo cara, estão no mesmo lugar. Certo? Então, o triângulo equilátero gera uma certa facilidade para observar. Por quê? Porque, independentemente, se o exercício falou que eu tenho incentro, circuncentro, baricentro, qualquer um desses 4, eu posso usar qualquer propriedade desses 4. Então, se ele fala que esse cara é incentro, eu posso pensar em baricentro e falar que isso é o nome disso. Certo? Coisa que aqui não é bem assim. Por quê? Porque eu só tenho 2 lados realmente iguais. Ok, pessoas? Então, nós terminamos aí o nosso conteúdo do bimestre, do terceiro bimestre. Na semana 8 a gente vai ter uma revisão de todo esse conteúdo aí. E vocês já sabem, qualquer coisa é só me procurar. Aquele abraço. Fui.